Santos está na final da Libertadores. Eu vou conversar com Milton Leite e o Carlos Eduardo Lino, que acompanharam o Cerro Porteño 3, Santos 3. Jogão, emocionante. Boa noite. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite ao amigo ligado no Sport TV News. Nós estamos aqui em Assunção, no Paraguai, onde diante de 26 mil pessoas, o Santos arrancou esse empate aí de 3-2, mas teve durante o jogo com muita sobra, né? Chegou a abrir 2-0, tomou 2-1, abriu 3-1, foi com esse resultado praticamente até os minutos finais ali, acabou tomando o empate de 3-3, mas mesmo que tivesse perdido de 4-3, ainda assim estaria na final da Libertadores. São 10 anos, nos últimos 10 anos o Brasil só não esteve em 2 finais, e mais uma vez o Brasil estará na final contra o Santos, diante do ganhador do confronto, Vélez e Peñarol, que se enfrentam amanhã à noite na Argentina. O Peñarol ganhou o primeiro jogo 1-0. Sport TV mostra ao vivo o jogo de amanhã também. Vamos rodar aí os melhores momentos, Lino, para mostrar como o Santos, logo no primeiro lance do jogo, que teve alguma importância, que foi o cruzamento com o gol de cabeça do Zé Eduardo, definiu o rumo do jogo, né? Matou ali. Ali o confronto se dissolvia, porque não era uma partida de futebol simples, não era um jogo qualquer. A gente estava vendo um confronto que compunha resultado. Se você for analisar apenas a partida, você vai achar um monte de defeito no time do Santos. A estratégia de jogo do segundo tempo não foi a melhor estratégia, mas de qualquer maneira a gente não está analisando um jogo. A gente está analisando o conjunto de 2 partidas e a classificação do Santos foi justíssima. E o Santos poderia até ter tido um pouco mais de tranquilidade, né, Nilo? Porque em alguns momentos o time, mesmo com um resultado muito favorável, com a vantagem muito grande, podia ter prendido um pouco mais a bola, tocado um pouco mais, né? Não ter cometido a bobagem no final de perder um zagueiro expulso. O Santos trocou a segurança da competição, ou pelo menos era essa a ideia do Muricy. Ele deixou isso escapar no final da partida, que não queria perder jogador nenhum, que não queria mais ninguém machucado, que queria ter um time inteiro para a final. E por isso o Santos meio que saiu do jogo no segundo tempo. Mas se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, botasse bola no chão, seria uma vitória mais do que tranquila, porque o Cerro se entregava durante a partida. E a gente vai vendo aí os melhores momentos. O Santos chegou a abrir 2-0, tomou um gol ali no primeiro tempo, mas ainda foi buscar o resultado, né, Lino? E acabou consolidando essa sua classificação. Pra quem diz que o Muricy não é bom de mata-mata, tá aí o Muricy na final da Libertadores, né? O time do Cerro cometeu erros, como a gente viu agora há pouco, aí grosseiros, né? Esse segundo gol foi lamentável, né? Difícil até de a gente explicar. A gente tá tentando contar lâmpada para ver se o goleiro tinha confundido bola com lâmpada, para ver se alguma coisa tinha acontecido. Aconteceu, claro, o que a gente viu. Mas, de qualquer maneira, foi para o Santos providencial, porque você conta com o erro do adversário também para ir destruindo a partida, para ir construindo o seu resultado. Foi bem o Santos matou, o Santos está na final. Nós já vimos aí o gol do Benítez, que diminuiu ainda no primeiro tempo o jogo para 2-1. O Santos veio para o segundo tempo e faz o terceiro gol com o Neymar, né, num contra-ataque, né, um contra-ataque que funcionou nessa arrancada que o Arouca saiu ali de trás, e aí com 3-1 era só esperar o jogo acabar, né? O jogo estava se oferecendo para esse contra-ataque, o posicionamento da equipe do Santos era para isso, fez o que tinha que fazer. O jogo acabou no intervalo para o Santos. O Santos vem para o segundo tempo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, apenas para se defender e jogar com o tempo. E o time do Santos nisso não é legal, não é nada bom. O time do Santos começou a dar chutão, o Elano estava mal posicionado, o Arouca já não aparecia mais no jogo, o Adriano fazendo falta demais, os 2 zagueiros batendo cabeça, entrou o Nani depois e o time do Cerro começou a botar a bola ainda mais pelo alto, se confunde ainda mais a defesa do Santos. Então, o segundo tempo do Santos, se você quer ouvir uma análise, né, de um jogo de futebol, foi terrível. Taticamente, lembrava o Santos de um Muricy que a gente já esqueceu. Aquele time que só dá chutão, que quer jogar em contra-ataque, que se fecha dando bola pro adversário, mas quer usar num contra-ataque de repente para matar, mas não mata, não sai daquilo, você fica, né? O Santos no segundo tempo chegou a ser irritante. Imagino que o torcedor do Santos tenha ruído um bocado de unha, porque foi um jogo tenso. Até porque tomou o segundo, obrigou o Rafael a fazer uma grande defesa, aí sai o gol de empate já no finalzinho ali do Tomou jogo. Bola na trave no final. Logo depois vai ter uma bola no travessão, enfim, o torcedor do Santos ainda viveu uma certa tensão, como você disse, né? Porque ninguém quer também manchar a biografia, né? Ficou bonito pro Santos, ganhou uma dentro de casa, empatou fora de casa, isso tava legal. Poxa, imagina se o Santos perde a partida, né? Você perde um jogo e mesmo classificado, o torcedor ia comemorar, é maravilhoso e tal, mas ia ficar aquela pontinha de frustração. Muito bem. A gente vai vendo os momentos finais do primeiro tempo, em que o Santos tomou o gol de empate, depois ainda tomou uma bola no travessão, podia até ter tomado um quarto gol, que mesmo assim estaria classificado para a decisão desta Libertadores da América, eu repito, contra o ganhador do confronto entre Vélez e Peñarol, né, que se enfrentam amanhã em Buenos Aires, com transmissão ao vivo do Sport TV.
Nós tivemos esse episódio envolvendo aí o Muricy, né? Um objeto que atingiu ali. O Aranha, o goleiro reserva, estava até com uma pedra na mão. A gente não sabe se é exatamente esse momento aí que ele recebe essa pedra, mas enfim, ele foi atingido. Saiu reclamando muito, mas como o próprio Muricy disse, a gente disse também durante a transmissão, infelizmente a Conmebol não costuma punir com rigor os clubes que acabam promovendo esse tipo de coisa, né, Helena? E a torcida do Santos tomou pedra do primeiro até o último minuto. Tomara que esteja tudo bem lá fora, que a polícia dê segurança para o torcedor do Santos, porque 1000 pessoas que estiveram aqui, todo mundo tomou pedrada. Estamos vendo aí ainda o instante em que o Muricy... Já foi no finalzinho do jogo, né? Quando o Muricy acabou atingido, ele foi para dentro do campo, vieram os fotógrafos, vieram as câmeras, aí o jogo ficou parado algum tempo. Nessa cobrança de falta em que o jogo ficou parado, inclusive o Santos também meteu uma bola na trave com a cobrança do Neymar, mas foi esse episódio envolvendo o Muricy aí. Que se o estádio aqui já tivesse sido punido no primeiro jogo, quando o Santos jogou aqui na fase de grupos, que a gente teve troca de pedras, agressões entre torcedores e tal, e não aconteceu nada. Vamos ver se agora vai acontecer com essa pedrada no Muricy. E olha que é longe o gramado do ponto da torcida, né? Parece, às vezes pela câmera a gente acha que está muito próximo, não está. Tem pelo menos uns 10, 15 metros ali e os caras jogam mesmo, e não é pouca coisa que tem ali para jogar. Fica de ruim para o Santos a expulsão do Edu Dracena, né? Um jogador importante que o Santos pede para o primeiro jogo da final. Já ali no último minuto dos acréscimos, né? Aquilo ali ficou... O Muricy saiu chateado, acho que muito mais com essa expulsão do que com a pedrada na cabeça. Muito bem, Vanessa, só para a gente fechar, lembrar que a final da Libertadores, o primeiro jogo, não é na semana que vem, na outra semana, né, no dia 15, a gente vai ter um intervalo aí de 15 dias. Lembrar que o Santos faz o primeiro jogo em casa e decide fora de casa, ou contra o Peñarol ou contra o Vélez, que amanhã vão saber aí, vão decidir, né, quem será o outro adversário, quem será o segundo finalista da Libertadores da América. Lino, o que é melhor enfrentar, o Vélez ou o Peñarol? Eu acho que é melhor enfrentar o Peñarol. É uma equipe de menos qualidade técnica. A minha impressão é de que dá o Vélez. Torço até que dê o Peñarol, e não é nem pela facilidade que o Santos possa ter, porque final de Libertadores não tem facilidade. Mas é porque é um jogo romântico. É uma o Milton estava história falando espetacular, disso. né? De duas equipes históricas, com tradição de Libertadores, com conquistas, enfim, seria um momento romântico para o futebol sul-americano. Mas acho que dá Vélez. Tá certo, então.